Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem assistiu a série O Segredo do Templo? Eu vou falar um pouquinho sobre a série, mas vocês podem assistir, não vai fazer diferença quem não assistiu. Mas a série é muito incrível, ela tem são três temporadas, se eu não me engano. É uma série que envolve constelação familiar, física quântica, psicologia sistêmica, mentalidade, pensamento. Então, os relacionamentos abusivos, ah, o bem e o mal, se é que a gente pode usar isso, né? Mas faz refletir muito a ancestralidade, então trabalha bem forte a questão de ancestralidade na série. Então, é uma série instigante. Eu assisti duas vezes já. E acredito que se eu for assistir de novo, eu vou pegar mais coisas. Eu até agora fiquei na dúvida, porque eu acho que eu tenho. Não sei se eu tenho um bloco de notas do Segredo do Templo ou se eu tenho um. Mas eu lembro que eu anotei algumas coisas da série. Deixa eu ver se está escrito série. Série Segredo do Templo. Fiquei pensando nisso. Eu sei que uma vez eu fiz várias anotações. Deve estar, então, no meu Docs. Deixa eu ver se está aqui. Eu perdi uma conta do Google Docs, eu não consigo resgatar tudo que eu tenho lá dentro. Acho que ele está só aqui num documento, mas ele não tem resumo. Não. Eu vou pesquisar, se eu achar, eu mando para vocês depois o textinho que eu fiz. Então, assim, vamos começar do começo, né? Ah, ela começa tendo visões, o que nós chamamos de déjà vu. Ela começa a ter visões, ela começa a perceber que alguma coisa acontece. Eu gosto de pensar que isso é a nossa intuição. A nossa intuição tem um conto. Olha só, eu vou misturar um monte de coisa e pode ser que a gente não consiga falar tudo hoje. Deixa só eu fazer uma outra coisa, porque eu precisei pegar esse livro aqui. Deixa eu colocar outro aqui para mim não ficar cabeça estranha. Quem sabe faz ao vivo, né? Mulheres que correm com os lobos tem uma passagem que é o conto da Vasalisa. Deixa eu ver onde é que ele tá. A boneca no bolso, 91. Eu vou ler porque vai fazer sentido quando vocês assistirem. Farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso, Vasalisa, a sábia. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através da qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é a forma da velha lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. Os contadores de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos, na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de cultura e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco da história que possam encontrar.
Às vezes a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando, ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente incrível, um incrível tesouro desses. Um antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser a guardiã do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos da vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é a mulher iniciada. E aí tem mais algumas coisas que eu não vou ler, vou passar. Mas a chama criativa é o desejo, é o prazer, é a excitação. A sensação que a gente sabe das coisas é porque a gente sabe das coisas. Só que a nossa percepção ao longo da vida, por conta dos traumas, dos padrões, das repetições, ela fica corrompida. Então nós nascemos sem medo, sem trauma, sem dor. Mas isso é colocado dentro da gente no decorrer da nossa vida, por conta do quê? Daquilo que os nossos pais acreditam, das expectativas que os nossos pais têm sobre nós, daquilo que nós escutamos na escola sobre nós, daquilo que os nossos colegas falaram sobre nós e que a gente foi acreditando ser uma verdade. E a Vasalisa vem para dizer que a gente recebe algo das nossas ancestrais, assim como a personagem principal lá no Segredo do Templo, mas a gente esquece. E aí o conto da Vasalisa vai falar um pouco sobre isso. Então, o conto da Vasalisa fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos cantadores de história. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Começamos, portanto. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa é a boneca para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e um colete todo bordado com linha colorida. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-lhe a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse.
Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiram mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ele pedir fogo para nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá maltratá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir der uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escuras e os gravetos estavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca. Já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a direita ou para a esquerda? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavalo vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada como uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava, com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o cadeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa dela. Ela ficava em cima de uma enorme perna de galinha amarela e escamosa e andava de um lado para o outro sozinha. E às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. É a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: é a essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos: O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer, preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar? O que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa.
E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essa tarefa para mim, receberá o fogo. Se não, e nesse ponto Vasalisa viu que os olhos da Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e os 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Tem mais um pouquinho ainda, tá, gente? Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Iaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal, há muitas sementes de papoulas, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de semente de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes da papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios da gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou: quem era o homem branco no cavalo branco? Hum, com carinho, respondeu a Iaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho do cavalo vermelho? Esse é o meu sol nascente. E o negro no cavalo negro é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção, guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui.
Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candescentes da cerca e as enfiou numa vara. Pronto, leve esta caveira de vara até sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começara a saltar para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com as bonecas lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelo buraco dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo que ela se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, e seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo, desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Elas equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é uma história da transição da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composta de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fios, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. Quando nós recuperamos a nossa chama, os nossos monstros morrem. É mais ou menos isso. Nós teríamos que seguir lendo e é longo e tem muito conteúdo aqui para a gente falar sobre. Mas pensando no Segredo do Templo, né, a Vasalisa é o conto mais incrível porque eu não lembro o nome da personagem principal, da como sempre, né, gurias, eu não lembro os nomes da Atie. Atiê, vou até anotar aqui. A Atiê, ela sente, ela sente e nas cenas, né? Nas cenas a avó aparece. A avó louca aparece, a avó que sente, a avó que sabe, a lá que sabe, a velha. As nossas ancestrais, elas sabiam muita coisa, mas elas foram corrompidas, então assim, a caça às bruxas. As mulheres sábias, elas foram queimadas na fogueira. Consequentemente, o nosso sentir ele foi sendo colocado de lado. E a série fala muito sobre isso, sobre confiar, sobre acreditar, sobre se entregar, sobre se conectar com aquilo que você sente. E quando ela sentiu, o casamento não era para ela. Vamos falar do casamento, que é onde começa tudo, né? Então ela vê a cena, de tudo acontecendo, onde a avó diz, não é algo do gênero, né? Não é para você, tem coisa melhor por aí. E ela escuta aquilo, ela é considerada louca, porque as mulheres sábias, elas são consideradas loucas. As mulheres sábias, elas sentem, elas percebem, elas têm uma visão, elas têm uma percepção muito aguçada.
E quando a mulher sente, ela precisa reconhecer. Então, quando eu falo para vocês, vocês precisam sentir, vocês precisam se conectar com o corpo de vocês, vocês precisam confiar naquilo que vocês têm dessa propriocepção, né? Percepção é propriocepção, é essa própria percepção. Muitas vezes você negligencia isso. E a série, ela nos convida a aprender a validar o que a gente sente. Aprender a validar. Então, para que a gente possa validar, tem uma série de caminhos. A gente está falando desses caminhos aqui. É uma ordem cronológica, sentir prazer, sentir tesão, acionar a chama criativa, sair da anestesia, né? Que a gente se coloca com medicamento, com álcool, com droga, com múltiplos relacionamentos. Como é que a gente sai dessa anestesia? Por quê? Porque eu não quero sentir. Quero sentir isso. E é só pelo sentir, é uma das vias, né? Mas a gente precisa de todos esses caminhos para acessar a via do sentir sem o filtro da dor, sem o filtro do trauma. Então, a avó passa para a mãe a sabedoria, a mãe passa para a filha passa para a neta. O que que acontece? A mãe da Atiê, ela tinha um trauma tremendo por conta da loucura da avó, das visões da avó, das alucinações da avó. Que o segredo do templo é isso, é esse segredo passado de uma mulher para outra. Então, quando a gente passa para as nossas filhas, né? Eu que já tenho filha adulta, o chazinho, o banhinho quente, a bolsinha de água quente na barriga, aquece o pezinho, tá com dor de cabeça, faz um chazinho, né? Faz silêncio. Hoje eu estava falando para a Júlia umas frases que era para ela colocar de protetor de tela no celular. Essa sabedoria, esse é o segredo do templo. Claro que no filme, na série, tem muitas questões lúdicas, né? Mas quantas de nós, por questão de rivalidade com a mãe, por ter comprado um problema do casamento dos pais que não era nosso, nós esquecemos e perdemos esse segredo? Que não é segredo, é uma sabedoria ancestral. Nós nos afastamos da nossa essência, da conexão com a natureza, que é aquilo que eu provoquei vocês, né? Apreciem o belo. Vistam a melhor roupa, passem perfume, se sintam cheirosas, deixem isso, né? Esse carinho, esse acolhimento que é da nossa natureza vir à tona. Não passou para as outras pessoas, para si mesma. O segredo do templo provoca isso. Ele mexe com isso. Só que isso foi se perdendo. O sentar na mesa todo mundo para comer junto, preparar a comida todo mundo junto. Isso é da nossa mama. Todo mundo sentava para comer o pão assado, vamos falar, né, da gente aqui do sul, para comer o pão assado, aquele monte de pão feito no forno de barro. Então, o quanto isso se perdeu? O quanto hoje as pessoas se reúnem para comer no restaurante porque é mais fácil, porque é mais prático? Porque a vida moderna nos colocou nesse lugar. Então, a agenda das pessoas já não comporta mais, talvez, esses encontros grandes de família, né? Então, uma vez por ano, às vezes faz essa festa grande que reúne todo mundo e tem o ritual de matar o animal, de todo mundo fazer a torta juntos. Mas ainda isso se distanciou. E o segredo do templo, ele provoca isso, né? Essa conexão mãe e filha. Quem assistiu e quem não assistiu, assista, porque é a conexão mãe e filha. Às vezes a filha vem, ela tem uma resistência com a mãe que não descobre de onde vem. E a série fala das outras vidas, né? Das múltiplas vidas que a gente tem. E não fala de reencarnação, mas fala desses muitos tempos que a gente pode viver e que aquilo que a gente faz nesse tempo vai afetar o tempo futuro e talvez afete o tempo passado. Então, e que esses tempos estão todos misturados, eles estão todos no mesmo lugar. E conforme ela tem uma decisão e ela faz algo, altera o tempo do futuro do que vai acontecer no futuro. Então, é que a gente possa
se apropriar dessa intuição e confiar mais no nosso instinto. Só que a gente só consegue confiar no nosso instinto quando a gente não está invadida de sentimentos distorcidos. Porque os nossos traumas, as nossas dores, os abusos que a gente viveu, os problemas com a família, né, com a nossa família de origem, e que a nossa mãe e nosso pai herdaram da família de origem deles, e aí isso vai passando ali, né, nas 7, 10, 15, 25, 50 gerações, porque não tem fim, né? Isso vem de um ponto ao outro, que a gente possa ir aprendendo a sentir com o nosso filtro, com o nosso coador de café novo, não cheio de borra velha. Senão a nossa intuição, ela não funciona. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que tenho me observado muito. E quando eu me observo e eu confio, gurias, é batata. Não tem erro. É tipo assim, vai para direita, vai para esquerda. Isso para qualquer coisa na vida. Confia nessa pessoa, não confia nela. Só que se você estiver no ritmo acelerado, na loucura, você não vai escutar aquilo que você recebeu de presente, que é um segredo, que é um talento, que é um dom, que é nosso. É nosso. Aí muitas abordagens falam sobre voltar para casa, né? Para que a gente possa ficar limpa nisso, para falar por que que eu estou sentindo dor de estômago nesse lugar? Por que que eu estou aqui e eu estou sentindo sono? Por que que eu tô com uma dor numa perna? Por que que eu tive uma angústia, um aperto no peito, uma sensação que não estava ali? Tirando que você, se você está muito cansada, né? Então, assim, tem algumas situações que o sono vem. Aprender algo novo pode dar sono, porque gera, né? Exige do cérebro. Mas pensa em lugares onde está tudo bem e de repente você começa a bocejar. O que que teu corpo está te sinalizando? Sabe aquela que é sensação, quem dirige está dirigindo e de repente você está sempre acostumado a pegar o caminho e aquele dia alguma coisa dentro de você muda a rota, vai para lá. E aí você muda a rota. Às vezes você está pronta para sair de casa com tudo no horário, sabe? Assim, e aí alguma coisa diz, ai, volta a pegar tal coisa lá, volta a pegar tal coisa lá. É a tua intuição, é uma questão de preservação. Só que a gente foge disso e duvida do que sente. Ai, eu tô com uma sensação ruim. Ah, mas acho que não é nada mesmo. Sensação ruim é um alerta. É a vasalisa pulando dentro do teu avental. É a vasalisa dentro. Ai, pelo amor de Deus, me escuta. E aí eu falo, a gente precisa, a gente e eu também, eu, né? Eu precisei errar muitas vezes para aprender a falar assim: agora eu tô entendendo o que que você tá querendo falar para mim, que eu não tava querendo te escutar. Porque dentro das nossas crenças, dos nossos traumas, né, dos nossos medos, das nossas dores, a gente quer provar que não é aquilo. Talvez comigo vai ser diferente. Talvez comigo não vai acontecer. E a vida tá lá, né? Repetindo a história. E a tua intuição tá dizendo: para de ir por esse caminho, minha filha. Olha só, neste caminho tem um buraco, você vai cair dentro do buraco. Aí no outro dia você levanta e aí a vasalisa diz: minha filha, não vai por esse lugar que tem um buraco, e você cai dentro do buraco. Aí você, terceira vez você vai sair de casa e a Vasalisa diz: minha filha, não vai por essa rua porque tem buraco. Aí você cai. Aí você sai do buraco esguelepado. Aí a Vasalisa no quarto dia, ela diz: se você for por aquele caminho, você vai cair de novo no buraco. Aí você diz: eu vou fazer o caminho, mas eu vou desviar o buraco. E aí você, por enquanto, porque você ainda não acredita, né, que o buraco tá lá, você faz o caminho e desvia o buraco.
Aí na sexta vez que aconteceu, por isso que a repetição é essa merda toda aí, a gente precisa errar muitas vezes, né? Aí na sexta vez a intuição diz: Mas então, será que não está a hora de você fazer um novo caminho e não precisar desviar do buraco? Então, só que esse caminho às vezes leva 50 anos, porque aprender a confiar naquilo que você sente, que é esse sinal, que é esse alerta, é confiar em você. É confiar naquela essência, naquilo que você nasceu, que não foi corrompido, que não foi machucado, que não foi ferido. Porque a tua intuição, ela tá naquele lugar onde não tem ferida, onde não tem lesão, onde não tem cicatriz. E aí é você parar e falar: se eu tô sentindo que tem merda aí, é porque tem merda aí. Se eu tô sentindo que tem coisa errada, é porque tem coisa errada. Qualquer sensação estranha que você tenha, que não é normal, na verdade, nada de sensação estranha é normal, né? Tá te sinalizando alguma coisa. Tá sinalizando alguma coisa. Só que o desafio é você confiar em você, que você tá sentindo e que é um sinal. É, isso é a tal da premonição, né? Você tá prevendo algo. Eu vou usar um exemplo que a gente usa muito, tá? A gente, eu falo, nós, psicólogas. Quando a mulher ela vem com uma sensação que o marido tá traindo. O marido tá traindo? Não tem sensação. Ele tá traindo. Ela já sabe. Ela já sabe, ela já pegou no ar. Ela já sabe. Mas aí, como ela pensa que vai mudar, que foi só uma coisinha, que é coisa da cabeça dela, que tá tudo bem, ela não acredita. Aí ele vem e esfrega na cara dela a traição, assim, ele deixa a mensagem no celular. Ele aparece com uma mancha, um arranhão, um chupão, um e-mail que ele não apaga. Alguém que liga com um nome que é só a letra A, a letra M, a letra G. Às vezes ele esquece a notificação e aparece no celular. E aí não tem como, ela vai ter que ver, né? Aí ela vê e diz: Ah, é essa mulher aí que dá em cima dele. É a quinta vez, a quarta vez que ela passa no buraco. A culpa é da mulher, não é do marido. Aí na sexta vez ela vê um depósito de um dinheiro que ele transferiu para a amante. E aí ela fica indignada, porque ela já caiu no buraco 6 vezes. Aí ela vai tirar satisfação. E ele diz: Não, isso é coisa da tua cabeça. Não tem nada a ver. Mas aí alguma coisa grita na cabecinha dela e diz assim: Eu acho que você precisa procurar a Ed. Vai lá conversar com a Ed. Aí ela chega e diz: Ai, ele é maravilhoso, porque ele é um excelente pai, porque ele. Não, mas ele me trai. Deu, oi? Como assim maravilhoso? Mas ela já tinha se esguelepado, ela já estava toda ralada, ela já tinha caído 8 vezes no buraco. Aí ela começa a pensar: mas desde a primeira vez que eu conheci ele me disse que ele estava namorando aquele filho da. Ah, então ele mente para mim desde o começo? Mas por que que eu fiquei? Porque eu tô acostumada a andar nesse caminho e cair no buraco e achar que o caminho só tem esse. Isso é vida real, tá? Isso é história real. Mas alguma coisa dentro dela sempre disse: "Não, isso não tá certo. Tem um negócio aqui que não tá certo. Tem um negócio aqui que não tá certo. Tem um negócio aqui que não tá certo." Aí depois que ela caiu 8 vezes no buraco, ela vê um story da Ed e diz assim: Eu preciso de ajuda. Mas ela já tinha caído 8 vezes, sei lá, acho que era umas 15, 25, tá? Era muito mais que 8.
Porque daí ela começa a perceber, tem mentira aqui, tem história ali, tem tarana. Daí uma amiga diz assim: o fulano é um homem de muitos segredos. Daí ela já estava na terapia dela, mas gente, só eu que não via. Eu achava que tinha alguma coisa errada, mas como ele é muito maravilhoso. Por quê? Porque a dor corrompe. E claro que eu não posso contar para vocês aqui o contexto todo e vocês iriam compreender, né? Mas é para vocês entenderem. Por que que eu sou boa demais? Por que que eu sou queridinha demais? Por que que eu tenho muita paciência? Por que que eu não faço isso? Porque você tá nesse lugar de atravessar a rua e cair no buraco. Quando você falar, eu vou parar de cair no buraco agora. Eu vou ver o que eu tenho que ver. Porque depois que vê, não dá para desver, né? Aí você escuta a Vasalisa dizendo: não, não vai para direita, não vai para esquerda, não, não faz isso, não, não faz aquilo, não vai dormir agora, descansa, sossega, para aí, deixa que eu, vida, vou tomar posse e vou resolver as coisas. Deixa eu trabalhar por você, não vai fazer coisa que você vai cair no buraco de novo. Deixa que eu vou mandar para você a resposta que você precisa no story. Mas não, a mulher teimosa, ela acha que ela tem que fazer com as próprias mãos. E a intuição diz: não faça força, meu amor. Não, não, não se estressa, meu amor. Não, ela tem que ir lá passar e cair no buraco. Ela tem que se sujar de lama. E a Vasalisa tá lá dizendo: não, não, não faz nada. Só me escuta, só presta atenção em mim. Isso é um titiquinho assim do que a gente está falando lá do Segredo do Templo. Então, nós recebemos um segredo magnífico, maravilhoso, mas a gente luta contra. Você luta contra. E esse segredo pode ser um talento, pode ser a nossa força interior, pode ser o nosso fogo interno. Tem milhares de nomes para isso. Mas o quanto você se afasta disso, desse lugar maravilhoso que é a voz interior que fala com você, que é essa sabedoria. Então, hoje a gente vai ficar só com isso aqui, que já estamos já é quase 20 horas, que já é o suficiente para que vocês meditem sobre quantas vezes a voz da sabedoria ancestral fala com você e você não escuta. Porque essa não é uma sabedoria da ED, das alunas, é uma sabedoria milenar, milhões, milhões, milhares de anos. Maria Madalena, na história da Bíblia, ela sabia que o casamento dela ia ser um problema, mas a mulher não era escutada, a mulher não tinha voz, mas ela sempre soube, tanto que ela não queria no casamento arranjado. Só que agora a gente está numa fase, numa geração, né, que a gente pode falar, a gente pode falar. Então, quem não assistiu a série O Segredo do Templo, assista. Porque parece que, na minha visão, né, que complementa tudo que a gente vem falando aqui e vai abrindo a consciência. Tem umas frases, que é isso que eu falei que eu devo ter anotado em alguns lugares, mas eu só não sei aonde. Mas tem umas frases que são frases muito impactantes para o nosso desenvolvimento. Então, se deem esse presente de assistir a série e enxergar o que foi que vocês perderam no meio do caminho. Qual foi o grande aprendizado que é passado de mulher para mulher que se perdeu? E que talvez não seja possível você encontrar, mas ele está dentro de você, porque a Vasalisa está lá dentro, né? A bonequinha está ali dentro. Pedindo para você, me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Você está lá presa na caverna, igual a Thier presa na caverna. E aí vem as ancestrais e vão falando coisas no nosso ouvido.
Se permitam escutar com o coração aberto. E segunda-feira a gente volta. Então, semana que vem a gente tem de novo, tá? Segunda às 19 horas. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.